Olá, esse vídeo está sendo gravado no dia 28 de setembro de 2020. O tema abordado para a nossa conversa é a respeito das queimadas que estão acontecendo no Pantanal. Vamos entender melhor sua origem, quais são as consequências que vai trazer para o meio ambiente e principalmente como a gente pode combater. O Pantanal ele é um bioma que é composto por uma extensão territorial de 250 quilômetros quadrados. Ele está situado ao sul do estado do Mato Grosso, a noroeste do estado do Mato Grosso do Sul, ficando a norte do Paraguai e a leste da Bolívia. O Pantanal ele é composto por dois períodos, um período de muita chuva, muito cheio, que há até inundações, e um período mais seco, que esses períodos eles vão de novembro a março, que é o período de chuva. Abril nós temos um período que o solo ele vai ter mais umidade, e entre junho a julho a gente já vê que o solo ele está mais seco, se tornando ainda mais seco no período que vai de agosto até novembro. É nesse período das secas que a gente percebe que existem alguns focos de queimadas, mas essas queimadas, elas são queimadas naturais, são queimadas totalmente diferentes das que estão acontecendo atualmente. Essas queimadas que se iniciaram desde o início do ano, desde janeiro, foram intensificadas ainda mais agora nesses últimos 2 meses, que é quando a gente viu esse boom, essa exposição que tomou de conta de jornais e que está gerando muita preocupação, que é para se preocupar de fato. É tanto que o INPE, ele mostra que a gente já perdeu cerca de 12% do bioma do Pantanal. Um bioma que era intocado, um bioma que ele era todo composto por sua mata nativa, que não é aquela mata de reflorestamento, Então, isso corresponde a uma extensão de terra de algo em torno de 18 quilômetros quadrados, 18,6 quilômetros quadrados, certo? Como também nós temos picos de incêndios registrados para mais de 18.500, e esses índices são índices avassaladores, são índices altíssimos. Então, sim, o porquê que está acontecendo isso? A gente precisa entender. Nos últimos 3 anos, principalmente, o Brasil ele vem sofrendo muitas perdas. Perdas na área de meio ambiente, a nossa vegetação, os nossos recursos naturais ficando cada dia mais escassos. A gente percebe como as políticas de meio ambiente estão cada dia mais frágeis. E além disso, claro, nós temos os fatores que não deixam de serem fundamentais para essa situação, como as mudanças climáticas, que cada dia se tornam maiores devido à própria ação antrópica, que é a ação do homem. O desmatamento, que é ilegal, na maioria das vezes, as queimadas ilegais, a gente contabiliza quase 98% de queimada ilegal. Então, todos esses fatores juntos trabalham para que a gente possa ter esse aumento dessa problemática ambiental que a gente vem vivendo. Por exemplo, no Cerrado, a gente está tendo uma expansão muito grande na plantação de soja. Na Amazônia, a gente já viu o ano passado, precisamente no ano de 2019, as perdas que houveram na Amazônia, certo? Então, tudo isso reflete no Pantanal. Tudo isso, trabalhando junto, também afeta o Pantanal e também afeta os demais ecossistemas. E a gente precisa, hoje, entender disso. A gente precisa falar sobre isso e a gente não pode deixar de cobrar. É necessário a gente cobrar e a gente entender. As proporções dos desastres ambientais vão ficar cada dia maiores e fora de controle. Um dos exemplos dessa situação é a gente perceber que o Rio Paraguai, que é o rio principal do Pantanal, ele tem uma profundidade normal de 3,80 metros. E atualmente ele está apenas com 1,40 metro. Isso foi um dos fatores que influenciou bastante
na maioria das mortes dos animais, né, que a gente tem que ver que tem animais que eles não têm uma velocidade tão grande para correr, né? Então, os répteis, as serpentes, todos esses animais, eles foram muito prejudicados nesse período. Os animais, quando estão em período de seca, que acontecem essas queimadas, quando eles saem do seu habitat para irem para outro, eles geralmente vão para uma área que tenha água, para uma área que seja fria, que seja úmida, até porque lá também tem os nutrientes para eles poderem se alimentar. E dessa vez o que foi que eles encontraram? Pois é, apenas lama. Muitos deles não conseguiram sair, muitos deles ficaram presos nas lamas e morreram ali mesmo, certo? Então, assim, é uma situação para a gente ficar em choque, é uma situação para a gente realmente pensar o que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer é cobrar. Vamos cobrar da legislação ambiental para que ela seja realmente seguida, para que ela seja fiscalizada, para que as pessoas que cometeram crimes ambientais sejam realmente sentenciados, para que as suas sentenças elas não sejam revogadas, para que as multas ambientais elas sejam pagas. De que adianta a gente ter uma regra moratória do fogo, que foi implementada inclusive esse ano, em julho, que ela diz que a gente não pode colocar por 120 dias fogo legal na Amazônia. E essa regra, dessa moratória do fogo, ela atinge apenas 2% da população que realmente coloca fogo legal na Amazônia. E eu levanto a questão, como saber se esses 2% que colocam fogo legal na Amazônia também não estão colocando fogo ilegal? E aí, vamos pensar, vamos ver como é que a gente pode acompanhar isso e entender esses problemas ambientais, essas crises ambientais, elas são prejudiciais não só para o meio ambiente, não só para a economia do nosso país, mas também para todo mundo. 98% das queimadas, elas são queimadas ilegais. São queimadas para abrirem pastos, para colocarem animais, para aumentar a área de extensão de plantação. Vamos pesquisar, vamos realmente nos questionarmos, senão a tendência é piorar. Isso não só traz prejuízo para o meio ambiente, que já é muito prejuízo. Para vocês terem ideia, para o Pantanal voltar ao ser o que era, é irreversível. É um dano irreversível, porque a gente teve perdas na fauna que não tem mais. Os animais morreram. E a vegetação, ela vai precisar de algo em torno de 20 a 40 anos para se regenerar. Isso se não acontecer mais nenhum evento. Quem me garante que o próximo ano não vai ter mais queimada? Se esse ano não tem mais queimada. Então, assim, gente, é a passos de muito tempo para poder a natureza se regenerar. Então, a gente não só tem uma perda para o meio ambiente, que, como eu já disse, é uma perda muito grande. A gente vai ter perdas para a economia. O Brasil perde, principalmente na sua imagem, já que atualmente meio ambiente é moeda econômica. A valoração ambiental hoje é um dos principais motivos para se fazer negócio. Então, os acordos econômicos, eles podem estar correndo risco. O Brasil pode não participar mais de reuniões importantes. Então, é preciso a gente ter um olhar mais humano para o meio ambiente, um olhar que não seja aquela reação endêmica que o Brasil tem, que é apenas para resolver quando está tocando fogo, que é uma ação reativa, mas que tenha políticas as quais possam não apenas sensibilizar, mas também educar e conscientizar, que a gente trabalhe primeiro conscientizando a importância de se preservar e não pensando em combater os problemas que já acontecem. É importante combater, é importantíssimo para que a gente não possa perder o que a gente já vem perdendo de longas datas, mas também é mais importante a gente conscientizar que hoje nós temos que preservar.
Hoje temos que cuidar do que ainda resta, senão, daqui a pouco tempo, pode ser que não tenha mais nada.